Bom dia mais uma vez, meus amores. E agora nós iremos dar continuidade às nossas atividades do dia. E hoje nós iremos ter aula de ciência das religiões. Espero que os pais de vocês tenham ido pegar a folhinha na escola, né? Que tem um texto tratando sobre o assunto do texto, né? Que eu coloquei para vocês acompanharem a leitura, realizarem a leitura também. E o exercício proposto, né, do texto aí que eu enviei para vocês. Então, o assunto que eu trouxe para vocês é falando sobre a exploração do trabalho infantil. Então, para começar, eu vou colocar aí na imagem um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois eu entro explicando o texto, tá certo? Então, o artigo que eu separei é o artigo 5º. Então, o que é que diz o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Mas eu não vou aprofundar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Nós vamos deixar para a próxima aula de Ciência das Religiões, porque o assunto é um pouquinho extenso. Nós vamos dar um início e depois, na próxima aula, nós vamos estudar mais a fundo o que é que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente e para que serve também o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, vamos aí na interpretação, né? Vamos dar uma breve explicação sobre o texto. Então, acompanhe aí, né? A exploração do trabalho infantil é um problema social presente na maioria de todos os países do mundo. Nós sabemos disso, né? Nós encontramos aí e vemos em jornais, em revistas, né? Que a exploração infantil ainda é um problema enfrentado em vários países do mundo. Mas como resolvê-lo, né? Como vivem essas crianças, né? E também como se evita o trabalho infantil. Então, já pensou, vocês conhecem ou já viajaram para algum lugar e viram crianças aí trabalhando em semáforos, né? A gente vê muito, né? Vê essa vida real das crianças que hoje, em vez de estarem na escola, né? Estão aí trabalhando como adultos, né? Então, isso é uma realidade hoje que existe, né? Infelizmente. Mas como podemos evitar esse trabalho infantil? Nós sabemos que o trabalho infantil é proibido por lei, né? Então é proibido por lei. Nenhuma criança com o mínimo de da idade mínima permitida deve trabalhar, não é isso? Já pensou uma criança de 9 anos, 10 anos, 11 anos trabalhando, né, nos serviços pesados, em trabalhos pesados? Não. Então esse tipo de trabalho é um tipo de exploração, né? Trabalho explorado e também que é proibido por lei. É toda forma de trabalho realizado, né? Essa exploração do trabalho é todo tipo de trabalho realizado por crianças ou adolescentes abaixo da idade mínima permitida, né? Como eu expliquei. Tudo tem um tempo, né? Tem tempo para estudar, tem tempo para brincar, tem tempo para trabalhar, né? Tudo tem um tempo certo para acontecer. Então, essas crianças deveriam estar realmente numa sala de aula. Quantas e quantas crianças queriam estar no lugar de vocês estudando, né? Ter um livro, ter um caderno, ter uma caneta colorida, ter uma borracha para fazer as suas lições. E não podem, porque estão nesse momento trabalhando, né, indevidamente, né, ilegalmente. Nós sabemos que lugar de criança é na escola, aprendendo, divertindo-se e brincando. E por ser proibido o trabalho infantil, a criança e o adolescente ela tem direitos especiais, né? Então, quando a gente fala desses direitos, né, tem um estatuto, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é um conjunto de normas de ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, que tem garantia por garantir os seus direitos quanto crianças, né? Mas nós vamos ver sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente na próxima aula
de Ciência das Religiões, onde eu vou pedir uma pesquisa mais aprofundada sobre esse conjunto de normas aí, né, que protege as nossas crianças e os nossos adolescentes, né, e garantem os seus direitos, né. Então, nós vamos ver isso aí mais já na frente. Para vocês entenderem mais sobre a exploração do trabalho infantil, eu vou passar um vídeo agora para vocês entenderem melhor quais as consequências, né, do trabalho infantil. Então, é uma animação que eu vou passar para vocês visualizarem e conhecerem melhor esse mundo aí, que é tão triste para a maioria, para milhões e milhões de crianças aí do mundo todo. Então, fiquem com o vídeo e depois eu volto para concluir a explicação. A vida é como um relógio, tem hora para tudo: comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama. Ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam o senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais: não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. E aí, o que é que vocês acharam aí do vídeo, né, sobre o trabalho infantil? É triste, né? É uma realidade que existe, infelizmente, mas que temos como combatê-la, né? Então, vamos aí continuar a explicação, né?
Muitas crianças hoje, elas trabalham em lavouras, né, em lixões, né, nas ruas, né? Então, essas crianças, elas muitas vezes são obrigadas a trabalhar pelos seus familiares, né? Ou também tem aquele caso que as crianças ajudam em casa também, né? Porque vê os pais passando necessidade e tentam de alguma forma ajudar os pais, né, também no trabalho, né? Trabalho que não era para acontecer na idade deles, né? Eles deixam de ir para a escola, né, de estudar, de se divertir, de brincar, ou seja, eles perdem a infância, sua infância, né? Uma meia infância, como diz o vídeo que vocês acabaram de ver, não é isso? Então, muitas crianças em lavouras, histórias de crianças em lavouras, em carvoarias, né, em pedreiras, então em serviços muito pesados, né, explorados e fora do ambiente escolar. Essas crianças, elas têm pouca saúde, né, porque muitas trabalham às vezes no sol ou às vezes trabalham ingerindo alguns produtos tóxicos, né? Então isso também agrava a saúde dessas crianças, né? E sem ter nenhuma chance de estudar, né? E a vida é muito difícil para essas crianças. Não pense que é fácil, não, né? Se para um adulto é difícil, imagine para uma criança também, que está sobrecarregada e fazendo um trabalho que possivelmente era um adulto que era para fazer, né? Mas o que leva o trabalho ao trabalho pesado e a tirar essas crianças da escola? O que é que leva isso? Então tem um fato aí, como eu falei para vocês. A primeira explicação é que vivemos em um mundo que é totalmente desigual, né? É um mundo que existem várias diferenças sociais. Nós já falamos sobre essas desigualdades sociais também nos outros vídeos. Isso significa que, de um lado, há pessoas com condições de dar aos filhos aquilo que precisam, né? Muitas pessoas têm condição de dar um melhor para o seu filho, dar um bom estudo, uma escola, pagar uma escola particular, dar brinquedos, dar o material que quiser, a roupa que quiser, o brinquedo que quiser. E por outro lado, tem pais que não podem dar essa condição que alguns aí dão para os seus filhos, né? Como eu disse, várias crianças queriam estar no lugar de vocês hoje, na escola, estudando, né? Então, até com essa aula online que nós temos, né? Que tem pessoas que reclamam, que não gostam, mas é uma forma de aprendizagem. Então, tem criança que queria estar aprendendo também, e infelizmente não tem esse acesso, não podem, né? De outro lado, há famílias que não têm como dar, né, essa condição aos filhos. Não tem como dar de comer, né? Não tem como dar uma roupa, né, um brinquedo, né? Recebem pouco dinheiro pelos serviços que prestam, né? Ou seja, catando latinhas ou no lixão, né? Ou vendendo outras coisas poucas que arrecadam pouco, que dão pouco lucro, né? Na família não tem como dar essas condições, oferecer essas condições para o filho. E eles se veem obrigados a também levar os seus filhos maiores para trabalhar, junto com eles também, para ver se ajudam, né, de alguma forma no sustento da casa. Então isso é uma realidade grande no nosso Brasil, né? Por isso, essas coisas levam, né, esses meninos a trabalhar mais cedo, né, a perder a infância mais cedo. Eles viram adultos mais cedo, né, porque arcam com responsabilidades que um adulto deveria ter, que era para um adulto ter, não para uma criança ter, né? Essas crianças que trabalham quase sempre se tornam adultos que, por não terem tido a oportunidade de estudar, vão continuar a levar uma vida dura, né, até crescer, até se tornar adulto, até se tornar maior de idade. E provavelmente também, quando futuramente eles tiverem filhos, né, então os filhos também vão seguir os mesmos passos. Pode ser que não, né, porque muitos quando crescem, se tornam adultos, né, passam por dificuldades da infância toda, quando têm filhos, querem que os filhos sejam melhor, né, e tenham melhor, né, estudar, né, como eu já expliquei, tem pais que não teve acesso à escola,
Então, quando tem um filho, aí não, quero que meu filho estude, porque eu não tive estudo, quero que faça uma faculdade. Então, tem pais que agem dessa forma também, né? Bom, nossa aula foi praticamente uma introdução sobre o trabalho infantil, sobre a exploração do trabalho infantil, né? Nós continuamos essa aula na próxima semana, na quinta-feira, né? Quando nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que ele serve, ok? Então, aí eu vou colocar a imagem, né, do exercício que eu quero que vocês façam no caderno de Ciência das Religiões. Então, você vai copiar o que está aí no vídeo que eu estou colocando, nas questões, responder e ao final você vai fazer sua produção textual do trabalho infantil, né, utilizando alguns substantivos aí que eu estou colocando na imagem para vocês verem, ok? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Então, façam essas perguntas no caderno de Ciência das Religiões e respondam de acordo com o que vocês viram agora no vídeo e também no texto de vocês na folha, ok? Então, beijos e até a próxima aula.